Bem-vindos à minha aula Amamentar Vale Ouro. Essa aula é uma aula focada para profissionais da área da saúde e para mães que desejam amamentar. Eu vou falar sobre a importância do aleitamento materno, é o alimento mais rico do planeta, benefícios para a mãe e para o bebê, e depois eu vou falar para vocês um apanhado geral referente à parte de estoque de leite materno. Mais sobre isso eu tenho no curso, no Mantendo o TT do Bebê, que é um curso voltado para mães que desejam fazer o estoque de leite materno e como eu fiz com os meus dois filhos. Eu sou médica pediatra, eu tenho duas crianças, eu amamentei os dois. Um eu amamentei até 1 ano e 5 meses, o outro até 1 ano e 3 meses. Fiz o estoque dos dois 2 vezes, sendo que eu comecei o estoque nos primeiros dias de vida. E aproveitando aquela fase de hiperlactação, que eu vou explicar para vocês o que é isso. E quando eu retornei ao trabalho com o meu segundo filho, com 4 meses, eu tinha mais de 75 sacos de leite congelados. Então, eu vou explicar para vocês como isso é possível também de forma segura. A amamentação na primeira hora de vida, a gente fala muito naquele contato pele a pele, naquela golden hour, que é extremamente importante. Isso é possível naqueles bebês acima de 34 semanas de idade gestacional. E essa amamentação na primeira hora de vida, ela pode ocorrer tanto no parto normal quanto no parto cesárea. Claro que no parto normal é muito mais fácil, porque a gente já coloca o bebê ali diretamente no contato, não tem aquela parte do campo, do procedimento cirúrgico, mas na cesárea também é possível. Essa amamentação na primeira hora de vida reduz o risco hemorrágico pós-parto, isso por causa da sucção do bebê, liberação de hormônio e favorece a contração uterina, ajuda a regular a temperatura do bebê, já que o bebê fica ali no contato próximo da mãe, isso é extremamente importante, já que dentro da barriga ele estava bem quentinho e na hora que ele sai, ele tem aquela alteração de temperatura. E a sucção do bebê mais a retirada da placenta são essenciais para a produção de leite. O que se dá, a produção de leite, ela se inicia a partir da retirada da placenta. Então, tanto no parto normal quanto na cesárea vai ter esse início dessa produção de leite. E a sucção do bebê é essencial e vai ajudar a manter a nossa produção de leite. E por que amamentar? Quais são os benefícios para a mãe? Aquela volta ao peso mais rápido, já que a gente sabe que durante a gestação tem aquele nosso ganho de peso, e com a amamentação, devido a todo aquele gasto calórico, aquele gasto energético que a gente retorna ao peso mais rápido. Lembrando que a alimentação da mãe é extremamente importante, uma alimentação saudável, sem restrições importantes. Reduz a chance de diabetes e hipertensão para a mãe e menor incidência de alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama, câncer de endométrio. A amamentação é capaz de fazer isso pela mãe também. E os benefícios para o bebê: reduz a mortalidade infantil, reduz complicações de doenças agudas na infância, por exemplo, uma criança que tem um quadro de uma gastroenterite, uma criança que está tendo vários episódios de diarreia. Essas crianças que são amamentadas em seio materno, é comprovado que elas têm uma chance muito menor de complicar, de ter, por exemplo, uma desidratação por doenças assim. Isso porque o aleitamento materno, através do leite materno, a mãe passa proteção para o bebê, anticorpos, a gente tem aquelas proteínas que fazem aquela modulação intestinal também, e tem toda essa proteção. Eu dei aqui o exemplo da gastroenterite, mas outros quadros infecciosos também. E é o alimento mais completo do planeta, que fórmula nenhuma consegue substituir. A criança que recebe o leite materno, ela é mais forte, sim. Isso porque passa esses anticorpos da mãe para o bebê, e por isso que a gente até fala que o leite materno é a primeira vacina do bebê, por causa dessa passagem de anticorpos. E ele mesmo, o colostro, gente, já tem essa passagem de anticorpos, a gente já começa a ter ali. E essa passagem de anticorpos, essa proteção, só existe no leite materno. Não só a passagem de anticorpos, como também vários outros componentes que a gente só tem no leite materno e a gente não consegue ter na fórmula. A indústria tenta a cada ano, a cada nova pesquisa que tem, eles tentam encontrar componentes próximos do leite materno, mas algumas coisas eles nunca vão conseguir encontrar, já que é totalmente diferente. A fórmula infantil, ela é algo artificial, apesar de que eu sempre falo, graças a Deus existe a fórmula infantil, não é que eu sou contra, mas a gente sempre prioriza, e aquela mãe que não tem nenhuma contraindicação absoluta para o aleitamento materno, a gente sempre prioriza
o aleitamento materno, e se não dá para ser exclusivo, que a gente consiga os dois, o leite materno mais a fórmula, mas não abandonando o aleitamento materno. A não ser que exista alguma causa materna que esteja difícil para a mãe, ou que a mãe, que seja desejo da mãe. E o que torna o sistema imunológico mais forte, que as pessoas sempre têm o hábito, as famílias perguntam, mas não existe um remédio para imunidade? Eu falo, gente, não existe remédio para imunidade. O que existe e que torna o sistema imunológico mais forte são esses 5 itens que eu vou falar aqui para vocês. O leite materno, a parte de vacinas. Vacinas são extremamente importantes e através das vacinas a gente consegue erradicar várias doenças. Então, é muito importante que as crianças estejam com a caderneta de vacina em dia. É importante que a sua criança seja vacinada, a criança do vizinho seja vacinada, as crianças da escola também, porque se a gente vacina só uma criança e as outras crianças não vacinam, aqueles micro-organismos que às vezes já não estavam tendo casos de determinadas doenças, eles voltam a circular e assim a gente volta a ter casos e muitas vezes casos graves. E a vacina serve, gente, para ter casos, para reduzir o número de hospitalização e casos graves das doenças. Mas isso quer dizer que o meu filho nunca vai ter essa doença? Pode ser que ele tenha. Vou dar um exemplo para vocês. A vacina da gripe. Meu filho vacinou, recebeu a vacina da gripe e mesmo assim ele teve o vírus da gripe, mas ele teve um quadro bem mais leve. A vacina serve para isso, para reduzir a gravidade da doença e a taxa de hospitalização. Então é super importante. O sistema imunológico da criança é o sistema imunológico imaturo, então a criança precisa receber vacinas. Alimentação saudável, alimentação é tudo para a modulação de sistema imunológico, então a criança precisa comer bem, evitar alimentos industrializados, isso é super importante. Às vezes as pessoas falam, mas quando eu era criança, há 40 anos, eu tomava todinho e danoninho todos os dias e hoje eu tô bem, eu sou saudável. Gente, é totalmente diferente. A forma como os alimentos, a composição dos alimentos antigamente, há 40 anos e hoje. Então a gente precisa pensar muito bem nisso e entender que muitas coisas mudaram. Então o ideal é a gente manter a alimentação o mais saudável possível para a nossa criança, evitar doce até os 2 anos de idade, depois disso com moderação. Então, e na introdução alimentar a gente caprichar bem, ser aquela alimentação o mais natural possível, fruta, arroz, feijão, verdura, legume, proteína, isso é extremamente importante e isso vai ajudar a nossa criança a ter um sistema imunológico mais forte, adoecer menos, ter menos complicações pelas doenças da infância quando ela começar a ir para a escolinha. Contato com animais e natureza, isso ajuda muito, aquela vitamina S que a gente fala, S de sujeira, então assim, é aquele pezinho na terra, e isso quando a gente fala vitamina S de sujeira, não é falta de higiene, mas a gente também não pode criar a nossa criança numa bolha, por exemplo, o brinquedinho caiu no chão, eu vou, lavo, passo álcool, não gente, o brinquedinho caiu no chão, eu fui e higienizei com água e sabão até determinado momento, porque a partir daquele momento que a criança já começa a engatinhar, você já nem consegue fazer isso. É importante que a gente tenha higiene, mas não que a gente crie a criança dentro de uma bolha, porque a partir do momento que ela sai dessa bolha e começa a ter contato com várias coisas, ela pode, se ela tem contato com algum germe, que ela nunca teve, ela não vai ter anticorpos contra. Então, o sistema imunológico dela vai reagir de uma forma mais agudizada. A alegria também. Crianças que vivem em lares emocionalmente estáveis, que têm os familiares presentes, que recebem carinho, o sistema imunológico também é melhor. Isso é comprovado cientificamente. Crianças que recebem leite materno têm menor incidência de cólicas. Isso porque o leite materno ele ajuda na maturação de trato gastrointestinal, porque ele tem anticorpos, ele tem algumas proteínas específicas ali do leite materno que ajuda nessa maturação do trato gastrointestinal, então isso reduz a incidência de cólicas. Então são duas coisas que a gente tem comprovação científica. Hoje em dia, o parto normal auxilia nisso por causa de microbiota de trato gastrointestinal, quando o bebê passa ali no canal vaginal, e aleitamento materno. Ele tem efeito anti-inflamatório por causa dessas proteínas tão importantes que existem só no leite materno. Menor chance da criança desenvolver obesidade, hipertensão, diabetes no futuro, menor chance de ter doenças alérgicas como asma, rinite, menor chance de desenvolver alguns tipos de câncer, por exemplo, leucemia.
Aleitamento materno é tudo de bom, né, gente? E já que leite materno é tudo de bom, posso amamentar outro bebê ou deixar que amamentem o meu? Não, jamais. Isso não pode. Ah, doutora, mas a minha prima, a minha irmã tem muito leite, eu não tenho leite, já que o leite materno é tão bom assim, não pode. Ela fez o pré-natal, tava tudo negativo, eu conheço o marido, a esposa. Gente, não pode. Por quê? O que que acontece é durante o pré-natal, a gente faz aqueles exames, aquelas sorologias. Mas se essa mulher está numa fase de janela, por exemplo, ela foi infectada por algum vírus ali, fez o pré-natal, vamos supor, pelo vírus, teve o contato, né? Ela foi contaminada, o vírus HIV. Ela fez o exame alguns dias depois e veio negativo. Por que que veio negativo? Porque ainda não deu tempo do corpo dela produzir aqueles anticorpos e o exame detectar. Então, isso não quer dizer que, mesmo que tenha vindo negativo, que ela não tenha ali aquele micro-organismo no corpo, tá? Então, é isso que a gente precisa ter atenção e entender que esse é um dos principais motivos que a gente não pode amamentar outro bebê. Alguém fala assim, ai doutora, mas e o banco de leite? Gente, o banco de leite funciona de uma forma totalmente diferente. O banco de leite é extremamente rígido, faz toda uma avaliação e é um leite pasteurizado, totalmente diferente do leite que o seu bebê vai ali, faz a sucção, ou mesmo aquele leite ordenhado que ordenhou e já ofereceu para o bebê, tá? Então é totalmente diferente. E como manter o aleitamento materno trabalhando fora? Que é isso aqui que eu falei para vocês, eu vou fazer um apanhado geral, que o meu curso Mantendo o TT no Bebê foca muito nisso, nessa parte de aleitamento materno, mas lembrando que o curso é um curso voltado para mães, é baseado em ciência, na minha vivência com os meus 2 filhos, mas é um curso voltado para mães, não é um curso profissionalizante. E como que a gente mantém o aleitamento materno trabalhando fora? Fazendo ordenha para ter um estoque de leite materno. Por que que isso acontece, gente? A gente precisa fazer essa ordenha para manter a nossa produção de leite. Lembra que eu expliquei para vocês lá atrás que o que mantém a produção de leite é a sucção do bebê. Aí como que o corpo entende? Se você fica o período inteiro da tarde, todos os dias da semana, sem amamentar o seu bebê, o corpo entende que ele não precisa produzir leite naquele período e vai decair essa parte de produção de leite. Mas se você ordenha, você tá tapeando o corpo e falando assim, não, eu tô precisando desse leite, tá tendo aqui a sucção, o corpo não sabe que é a bomba, tá tendo a sucção aqui, e então assim você vai estimulando o seu corpo e também vai guardando esse leite para o seu bebê. E como que a gente ordenha? A gente pode ordenhar com as mãos, a bomba manual ou elétrica, e o coletor de silicone, ele não é algo para a gente fazer, que a gente vai conseguir fazer ordenha com ele, mas eu coloquei ele aqui, porque enquanto a gente coloca ele em uma mama, o que vaza na outra mama, através daquele vácuo, eu tenho um vídeo no Instagram ensinando como que usa o coletor de silicone, a gente pode guardar, e eu falo que ele é um item indispensável no enxoval. Diria que o item mais importante do enxoval de quem quer amamentar. E quando que a gente começa o nosso estoque de leite materno? Aqui depende do objetivo da mãe. Pode ser nos primeiros dias de vida do bebê, que esse dos primeiros dias de vida do bebê, igual eu falei para vocês lá atrás também, aquela mãe que sabe que vai retornar ao trabalho, que vai ficar um período longe do bebê, por exemplo, eu vou ficar a manhã toda ou a tarde toda longe do meu bebê, aquela mãe que trabalha fora, que estuda, sabe que vai chegar esse momento e o bebê ainda vai estar dentro desses 6 primeiros meses de vida, eu sempre falo para começar o quanto antes. Deu para dar aquela organizada na rotina, vai usando o coletor de silicone, enquanto o bebê mama de um lado, a gente coloca de outro, que a gente vai otimizando o nosso tempo, e esse leite que vai saindo na outra mama, a gente consegue guardar. Esse aqui é um coletor de silicone meu que eu usava, então enquanto meu filho mamava de um lado, do outro lado eu colocava o coletor e depois congelava esse leite. E eu coloquei aqui, aproveite a fase de hiperlactação. É porque nos 3 primeiros meses de vida do nosso bebê, a gente tem uma produção de leite maior. Por isso que acontece de vazar, do peito ficar tão cheio. Então, que é essa hiperlactação, que o corpo não sabe quanto o nosso neném mama, então ele produz muito leite. Depois desses 3 meses, geralmente regulariza a produção de leite e para de ficar vazando tanto, de ficar aquele peito tão cheio. Tem até muita mãe que chega no consultório e fala, ai doutora, minha produção caiu, meu bebê precisa de fórmula.
meu peito não tá vazando e não é isso que tá acontecendo. Na hora que a gente vai ver, o que aconteceu é que teve essa regularização da produção. Em qual horário que eu vou fazer a minha ordenha? Gente, enquanto o bebê ainda não tem rotina, enquanto ele tá ali nos primeiros meses de vida, ele não tem horário de acordar e mamar, é um neném que mama em intervalo curto, como que eu oriento a gente fazer? Usar o coletor de silicone. O bebê mama de um lado, você coloca o coletor na outra mama e esse leite que vai vazando, você consegue armazenar esse leite. Lá no curso eu tenho toda essa parte do processo de esterilização e aqui alguns slides mais pra frente eu vou explicar para vocês também. E a bomba que a gente pode usar também, enquanto o bebê mama de um lado, a gente consegue fazer a ordenha na outra mama, ou logo depois do bebê encerrar a mamada, a gente faz a ordenha. Isso eu falo logo quando ele encerrar, porque às vezes se o neném acaba de mamar e você demora 1 hora para começar a sua ordenha, passa 30 minutos, o seu bebê acorda. Então, você esvaziou aquela mama e o bebê acabou de acordar. Então, para a gente ter aquele tempo da mama encher. Então, ou você usa o coletor de silicone, ou assim que o bebê acaba de mamar, você já faz essa ordem. Onde que eu vou guardar esse leite que eu tô ordenhando? Você vai usar um frasco de vidro com tampa de plástico, a gente jamais vai usar frasco de vidro com tampa de alumínio. Aquele pote de plástico próprio para armazenamento de leite materno, olha esse daqui. Esse aqui é um que eu usei bastante, é um da Avente, ele é excelente. E só uma dica aqui, se vocês forem usar esse daqui, deixa pelo menos uns 2 dedinhos abaixo do máximo, porque quando o líquido congela, quando o leite congela, ele expande. Então, se a gente põe até no máximo, essa tampa aqui vai sair e você vai perder o seu leite porque vai contaminar. E se for no frasco de vidro, você colocar até no máximo também, o que vai acontecer é que esse frasco de vidro pode quebrar. Então, a gente tem que ter atenção a isso. E saco de armazenar leite materno. O saco de armazenar leite materno, ele é descartável. A gente não pode soprar dentro dele. A gente não pode esterilizar ele e utilizar novamente. O saco de armazenamento de leite materno é descartável. Em quanto tempo esse leite deve ser consumido? Se eu descongelar o meu leite na geladeira, não, gente, descongelar não, desculpa, deixa eu explicar outra coisa aqui para vocês. Esse leite que acabou de ser ordenhado, em quanto tempo que ele deve ser consumido? Se eu deixar ele na geladeira, ele pode ser consumido em até 24 horas. No freezer, a partir do momento que eu congelo ele, coloco ele no freezer, ele pode ser consumido em até 15 dias, esse aqui é até o do Ministério da Saúde, ou 6 meses. Aqui eu vou explicar para vocês uma particularidade. Se o seu leite é congelado em um freezer que fica a menos 18 graus Celsius ou mais gelado, pode ser por 6 meses, se não, 15 dias. Aqueles freezers que ficam dentro da geladeira, que tem uma porta só, você abre a primeira porta e lá dentro tem uma portinha, é o freezer até 15 dias, porque ele não consegue atingir essa temperatura de menos 18 graus Celsius ou mais gelado. E nunca armazenar o leite na porta da geladeira ou do freezer, porque como abre muito, acaba que sofre variação de temperatura. Então, a gente sempre coloca mais ali no fundo da geladeira. Quando ordenhar no trabalho? Depende do tempo que você fica fora. Então, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Quando eu voltei a trabalhar, que tinha dia que eu ficava na UTI da 1 da tarde às 7 da noite. Era aleitamento materno exclusivo, então os dias que eu estava em casa, o meu bebê mamava a cada 2, 3 horas. Então, eu amamentava antes de sair de casa, 12h30. Depois, no trabalho, eu fazia 1 ou 2 ordenhas, depende de como estava ali na UTI. Aí eu fazia aquela ordenha ali, chegava em casa, amamentava o meu bebê. Então, esse tempo todo que você fica fora de casa, igual eu ficava 6 horas fora de casa, pelo menos uma ordenha ali tinha que ter. Isso para estimular a minha produção de leite e até para o peito não ficar tão cheio e começar a ficar ferroando, machucando e até ter aquele risco de fazer uma mastite. E onde transportar esse leite ordenhado? Então, você ordenhou no trabalho, como que você vai fazer para levar esse leite até em casa? Então, como que eu fazia, como que eu oriento fazer, que é um jeito seguro. Na lancheira com gelo em gel, você ordenhou no trabalho ou você coloca esse leite dentro da sua lancheira com gelo em gel, mas lembrando que não pode ser por tanto tempo, para ele não aquecer e a gente ter perda desse leite, então a gente tem que prestar muita atenção na região que a gente mora, ou então a gente coloca
dentro de uma geladeira. Aqui tá dentro da geladeira do conforto médico da UTI, que eu colocava dentro de um saquinho e punha lá. E depois passava para minha lancheira com gelo em gel para levar até em casa e deixar para congelar em casa. Não congelem no trabalho. Se você ordenha esse leite, congela ele no trabalho, depois você tira, põe na sua lancheira com gelo em gel. Às vezes você mora longe do trabalho, um lugar muito quente, até você chegar em casa, esse leite descongelou. E a partir do momento que esse leite é descongelado, ele tem que ser oferecido ao bebê ou ele vai ser descartado. Como descongelar esse leite? Então, a gente vai descongelar o leite da seguinte forma. Ou você vai pegar o leite que está no seu freezer, coloca ele na geladeira e deixa ele descongelar ali. Ou você vai tirar ele, deixar em temperatura ambiente ou em banho-maria. A gente não usa o micro-ondas para descongelar leite materno, porque a gente pode ter quebra de algumas moléculas e a gente tem que ter muita atenção aqui no banho-maria, que o banho-maria a gente não vai deixar o nosso leite ferver, gente. A gente não vai colocar ali dentro enquanto tiver o fogo ligado. A partir do momento que a água aqueceu, aí sim a gente pega o nosso potinho e coloca ali dentro daquela panela com a água quente. E uma vez descongelado, esse leite não deve ser congelado novamente. Ah, eu descongelei e não utilizei. Vou congelar de novo? Não, uma chance de perda gigantesca. Ou esse leite deve ser oferecido para o seu bebê, ou esse leite deve ser descartado. E aqui a parte de higienização e esterilização dos itens de ordenha. Lembrando que higienização e esterilização são totalmente diferentes. Isso é algo que eu bato muito nessa tecla, que às vezes as mães se confundem, isso não pode acontecer. Eu recebo muita dúvida no curso, no Mantendo o TT do Bebê, de mãe falando assim: ah, doutora, eu fervi a água, depois joguei nos itens de ordenha. Gente, isso não é esterilização, tá? E lembrando que antes cada esterilização, a gente precisa higienizar. Como que eu oriento essa higienização? Detergente neutro, uma bucha própria só para isso. Então, a gente pega uma bucha dessas de lavar mamadeira, deixa só para os itens de ordenha, higieniza bem, lava. E depois a gente vai fazer a esterilização, que a gente pode fazer numa panela. Depois que a água começa a ferver, fica mais 5 minutos ali com a água fervendo. Assim é a esterilização, igual estão esses itens aqui nessa foto. A higienização a gente faz após cada uso e a esterilização a gente faz após cada uso até 3 meses. Depois disso, pelo menos uma vez ao dia, mas lembrando que a higienização após cada uso, principalmente essas mães que pretendem fazer esse estoque por maior prazo. Essas aqui são as referências. Lembrando que a gente tem, igual eu expliquei para vocês, o do Ministério da Saúde e a gente tem esse do norte-americano, do CDC. Aqui eu juntei todos eles e adaptei também para o nosso clima, a gente fazendo de uma forma segura. E ser mãe é se deixar ser tocada pela mão de Deus. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar e levar um pouco de informação referente à parte do aleitamento materno.